Agora a gente vai iniciar fazendo a cauda do dinossauro, tá? A gente vai iniciar com o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Eu vou puxar. Nessa próxima carreira, vai ser um ponto baixo. Eu vou colocar um marcador aqui. Um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. Tá? Aí, vai ser um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Fechando essa carreira aqui com 9 pontos baixos, tá? Eu vou puxar e vou dar um nozinho. Ó, amarrei, dei um nozinho e cortei um pouco o fio pra não atrapalhar, tá? Na terceira carreira, vamos fazer 9 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer os 9 pontos e já volto com vocês. Ó, fiz os 9 pontos, então, tô na terceira carreira. Na quarta carreira, vai ser... Eu coloquei o marcador aqui pra gente não ter que ficar tirando toda hora. Vai ser 2 pontos baixos, 1... 2 e um aumento. Um, 2 e um aumento. Um, 2 e um aumento. Essa carreira, a gente vai fechar ela com 12 pontos baixos, tá? A quarta carreira tem 12 pontos baixos. A quinta e a sexta vai ser sem aumento. Vai ser 2 carreiras de 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os 12 pontos aqui, as 2 carreirinhas, com 12 pontos baixos, e eu volto com vocês. Ó, fiz a carreira número 5 e a carreira número 6 com 12 pontos baixos. A carreira número 7 vai ser 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e um aumento. Um, 2, 3 e um aumento. É que eu puxei o fio errado. Aí. Um, 2, 3 e o último aumento, tá? Essa é a 7ª carreira. A 7ª carreira, a gente vai fechar com 15 pontos baixos, tá? A 8ª e a 9ª carreira,
vai ser 2 carreiras com 15 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer as 2 carreiras aqui, sem aumento, e eu volto com vocês. Ó, fiz a carreira número 9, 8 e 9 sem aumento, tá? Agora, da 10 até a carreira 23, vai ser uma carreira meio padrão, tá? Vai ser uma carreira de aumento e uma carreira sem aumento. Então, a carreira 10, a gente vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, tá? 4 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, vai ser assim a carreira toda. A carreira número 11 vai ser uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento. A carreira 10, que é essa aqui de 4 pontos baixos e um aumento, a gente tá fechando com 18 pontos baixos. A carreira número 11 vai ser uma carreira de 18 pontos. A carreira número 12 vai ser 5 pontos baixos e um aumento, fechando a carreira com 21 pontos. E a carreira número 13 vai ser uma carreira todinha de 21 pontos. A carreira número 14 vai ser 6 pontos baixos e um aumento, tá? Fechando a carreira com 24 pontos. A carreira número 15 vai ser uma carreira completa de 24 pontos. A carreira 16 vai ser 7 pontos baixos e um aumento, tá? E a carreira 17 vai ser uma volta completa de 27 pontos, porque a carreira 16 a gente vai fechar com 27 pontos. Então, eu vou fazer até a carreira 17, depois eu volto com vocês, tá bom? Ó, cheguei aqui na carreira 17, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A 16, a carreira 16, foram 6 pontos, não, perdão. Carreira 16 foram 7 pontos baixos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento, tá? 7 pontos baixos e um aumento. E a carreira 17 foi uma volta completa sem aumento, tá? A carreira 18 vai ser uma carreira com aumento. A gente vai continuar o mesmo procedimento, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento, tá? Essa carreira vai ser assim, 8 pontos baixos e um aumento, tá? Por toda a volta. A carreira 19 vai ser uma carreira completa com 30 pontos, tá? A carreira 18 a gente fecha com 30 e a carreira 19 a gente faz uma volta sem aumento com 30 pontos. A carreira número 20 vai ser 9 pontos baixos e um aumento, tá? Por 3 vezes. E a gente vai fechar a carreira com 33 pontos. A carreira 21 é uma carreira completa com 33 pontos. A carreira 22 é a última carreira de aumento, que são 10 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, e a gente fecha a carreira com 36 pontos. E a carreira 23 são 36 pontos por volta completa, tá? Eu vou fazer até a carreira 23 e eu volto aqui com vocês. Ó, tô terminando a carreira 22, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um aumento, tá? Essa é a nossa última carreira de aumento, que é a carreira 22.
Aí, a carreira 23 é ponto sobre ponto, totalizando 36 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Essa foi a última carreira que a gente fez da cauda, tá? A cauda fica assim, eu não pus manta nenhuma ainda aqui dentro, tá? Eu vou colocar manta, a hora que a gente for colocar, montar, já fazer a montagem, eu coloco manta aqui dentro, tá bom? Agora, aqui, eu só faço um ponto baixíssimo, deixo um fio pra gente poder costurar, puxo e a cauda tá pronta, tá? Agora, a gente vai fazer as espinhas dele, tá? Ele tem umas espinhinhas nas costinhas dele, a gente vai fazer essas espinhas. São 3 tamanhos diferentes, tá bom? Que a gente vai fazer. Então, eu vou separar aqui que a gente vai precisar e já volto. Ó, as espinhas são 3 tamanhos diferentes, tá? A gente vai fazer agora, a gente vai fazer a pequena. A pequena, eu preciso de 3 peças iguais, tá? Então, eu vou começar com o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Vou puxar o fio. E a próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador no primeiro ponto. Então, um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, tá? Fechando essa carreira aqui com 9 pontos, tá? Eu vou dar um nozinho aqui, puxar e já volto. Na próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou colocar o marcador aqui. E 2 pontos baixos. E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Tá? E aqui, de novo, 2 pontos baixos. 1, 2. Peraí que eu peguei o fio errado aqui. Aí.
2, e o terceiro, um aumento. 1, 2 e um aumento. Tá? Essa foi a terceira carreira, 2 pontos baixos e um aumento. A quarta carreira vai ser ponto sobre ponto, que é a carreira número 3, a gente fechou com 12 pontos baixos, tá? Então, a carreira número 4, eu vou fazer 12 pontos baixos por toda a volta da carreira, tá? Eu vou fazer os 12 pontos e eu volto aqui com você pra gente continuar. Fiz a quarta carreira com 12 pontos baixos, tá? A quinta carreira é 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento, tá? Então, são 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer meus 3 pontos baixos por 3 vezes e eu volto aqui com vocês. Embora que eu estiver chegando aqui no final, pra gente finalizar junto. Ó, tô chegando aqui no final. 1, 2, 3 e um aumento. Tá? A próxima carreira, que é a carreira de número 6, vai ser ponto sobre ponto. Que a carreira de número 5, a gente fechou com 15 pontos. Então, a carreira de número 6 vão ser 15 pontos baixos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos baixos, tá? Essa spin aqui, ela já tá pronta, tá? Desse tamanho aqui, que é o tamanho pequeno, a gente precisa de 3, iguaizinhos a esse, tá? Aí, antes de cortar o fio, eu pego aqui e dou um ponto baixíssimo, tá? E deixo um pedaço de fio pra gente poder costurar na cabeça do dinossauro, tá bom? Então, esse tamanho aqui, a gente precisa de 3 iguais, tá? Então, eu vou fazer as minhas 3 e eu volto pra gente começar a fazer mais, que são, no total, são 4, tá? A pequena, a média e são 2 grandes de diferente, tá bom? Então, eu volto aqui com vocês. Ó, fiz as 3 espinhas pequenas, tá? Agora, a gente separa, porque na hora que a gente for colocar no corpinho, depois que ele estiver pronto, ela tem os lugares exatos de cada uma, tá? Então, essas aqui são as 3 pequenas, a gente vai deixar separada as 3 pequenas, tá? E agora, a gente vai fazer a média. A média são 2 iguais, tá bom? Então, eu vou iniciar com o anel mágico. O início é igual todas elas, tá? É o anel mágico. E dentro do anel mágico... Oh, Jesus, não quer vir ali? Dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5 e 6 pontos baixos, tá? Puxo. Deixa eu liberar mais linha aqui. Aí, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador, e no próximo ponto, um aumento, tá? Então, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador, vou puxar um pouquinho aqui, eu vou puxar, apertar meu anel mágico e dar um nozinho. Ó, dei meu nozinho, cortei um pedacinho da linha, então, eu iniciei a terceira carreira, um ponto baixo, no segundo ponto, outro ponto baixo. Deixa eu levar isso aqui pra lá, pra não atrapalhar. E o terceiro ponto, um aumento. Quando a peça é pequenininha, é ruim de trabalhar. Tá vendo? Então, são 2 pontos baixos e um aumento. Um, 2 e um aumento. Tá? Eu vou fazer mais uma vez, 2 pontos baixos e um aumento e já volto. Fiz os 2 pontos baixos e um aumento. Essa é a terceira carreira. A quarta carreira também é de aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador aqui. Então, fiz um ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos. E um aumento, tá? Essa carreira vai ser assim, 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer, quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no final, 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento, tá? Agora, a carreira número 5, a número 6 e a número 7, eu vou fazer de ponto sobre ponto, sem aumento, tá? Então, vai ser um total de 15 pontos baixos por toda a volta do trabalho. Então, eu vou fazer 3 carreiras, 5, 6 e 7, com 15 pontos, aí eu volto aqui pra vocês. Ó, cheguei aqui no final da carreira, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 carreiras, tá? As últimas 3 é sem aumento, ó. O aumento foi aqui, último aumento nosso, ó, pontinho de aumento, e 3 carreiras sem aumento. Então, esse daqui tá pronto, aí venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, tá? Deixo um pedacinho de fio, pra gente poder costurar na cabeça. E faço mais um desse, igualzinho a esse, tá? Então, esse aqui são 2. E não mistura com o outro, que cada um tem um tamanho diferente e cada um tem o seu lugar no corpinho do dinossauro, tá? Então, a gente vai fazer mais um, ó. Olha esse como fica. Ó, esse ele fica assim, e o outro ele é menorzinho, tá vendo? É pouca coisa de diferença, ó, tá vendo? É uma carreira menos. Tá vendo? Ó,
Então, esse daqui é o menor e esse aqui é o médio. Então, a gente deixa separado. Vamos fazer mais um desse, aí eu volto com vocês. Ó, a terceira espinha eu já iniciei, tá? Eu já fiz 4 carreiras. Porque as 4 carreiras inicial é igual ao início da segunda, tá? Que é 6 pontos baixos, 1 ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento e 3 pontos baixos e um aumento, tá? A partir da quinta carreira que ela começa a mudar. A quinta carreira vai ser o início aqui, vai ser um aumento. Não, peraí. Eu já fiz aqui, ó. Aí, desmanchei, tá? Então, o primeiro ponto da quinta carreira é um aumento, tá? E 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, um aumento. E mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, tá? Ela fica assim. Agora, vamos fazer 3 carreiras. A sexta, a sétima, a oitava, com 17 pontos baixos. Porque a quinta carreira a gente fechou 17 pontos. Então, vamos fazer 3 carreiras com 17 pontos baixos, tá? E aí é só finalizar com ponto baixinho que a terceira espinha tá pronta. Fazer 2 dessa, tá bom? A quarta espinha, eu vou iniciar ela também até a quarta carreira, tá bom? Quando eu voltar com vocês, eu mostro essa daqui como ficou e já o início da quarta e última espinha, tá bom? Aí, a gente tá finalizando já as partes do dinossauro e vamos começar a fazer a montagem. Tá faltando só a barriguinha dele e depois a gente já vai começar a fazer a montagem. Esse aqui é um pouquinho demorado, tem muita partezinha dele pra montar. Na realidade, eu acho que ele é mais fácil que a boneca, porque são pedaços pequenininhos, depois é só juntar. A boneca, ela é maior e ela é acho que ela ficou um vídeo grande. Eu espero que esse não fique grande, esse vídeo. Então, a gente vai terminar as 3 carreiras e eu vou iniciar a quarta espinha. E eu volto aqui com vocês. Ó, terminei, tá? As 3 carreirinhas, então, o total fica com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? As 3 últimas é sem aumento. Agora, a gente pega e dá um pontinho baixíssimo aqui. E puxa o fio, tá? Então, essa a gente precisa de 2, tá? 2 iguais, tá bom? A quarta e última espinha, eu já iniciei também, porque as 4 primeira carreira é igual às anteriores. 6 pontos baixos, 1 ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, e 3 pontos baixos e um aumento. A quinta carreira dessa daqui é 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. E um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. O último lote, 1, 2,
3, 4 e um aumento. Essa última espinha, ela vai ficar com 8 carreiras também, tá? Então, a gente fez a quinta. Essa carreira aqui, a gente fechou ela com 18 pontos baixos. Eu vou fazer mais 3 carreiras com 18 pontos baixos, tá? Totalizando 8 carreiras, tá bom? Essa é a quinta, mais 3, tá? Eu vou fazer as 3 carreiras aqui, aí eu volto com vocês. Ó, terminei, tá? A última espinha, a gente pode tirar o marcador. Ela ficou com 8 carreiras também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Corta o fio. E puxo. Tá? Então, essa daqui é a última, é uma só, tá bom? Então, ó, da primeira espinha, a gente fez 3. Da segunda espinha, a gente fez 2. Da terceira espinha, a gente fez 2. E da última espinha, a gente fez apenas 1, tá? Então, essa é a quantidade que a gente precisa. Agora, eu vou fazer a última parte do dinossauro, tá? Que é a barriga. E depois a gente vai começar a fazer a montagem já. A barriga, eu não vou fazer ela igual a amigurumi, em espiral. Eu vou finalizar as carreiras, porque ela é só uma partezinha reta, então senão vai ficar aquele detalhezinho do ponto do lado. Então, eu vou sempre finalizar, tá? Então, o início dela vamos iniciar aqui a carreira. Eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá? Pegando na segunda correntinha, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, tá? Eu vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto que eu fiz. Tá? Porque eu sei que é aqui que eu tenho que finalizar a carreira. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Nesse último ponto aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, tá? Então, ó. 1, 2 e 3 pontos baixos, tá? Desse outro lado aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos, pegando aqui, sem pegar a alcinha aqui que a gente acabou de fazer, essa alcinha aqui, que eu acabei de fazer os 3 pontos. Eu vou pegar no ponto do lado. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1. Tá? 2. E 3 pontos baixos. Os 2 que a gente fez aqui, ele tem que ficar igual do lado de cá, ele tem que ficar com 3. Então, eu fiz 2, eu vou fazer mais 1, tá? Ficando com 3 aqui também. Aí, nesse último ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Eu vou sempre fechar a carreira, pra gente não ficar com marca de um ponto, tá bom? Na segunda carreira, aqui dentro desse ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Eu fiz uma correntinha pra iniciar e vou fazer 2 pontos baixos. Não conto a correntinha, tá?
Então, aqui, eu fiz um ponto. E vou fazer mais um ponto. Vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2, não, perdão, eu esqueci, a gente fez 2 pontos aqui, né? Eu acabei comendo bola, perdão. Eu fiz um aumento, vou fazer mais um aumento, tá? Porque a gente tinha feito 2 pontos antes. Então, desculpa, são 2 pontos aqui com aumento, ficando com 4 pontos. Agora sim, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Cheguei nos 3 pontos aqui. Vou fazer 3 aumentos. Então, 1, 2 e 3. Agora, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3, tá? E o último, um aumento. 1, 'Fiz os 2 pontos, tiro a correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Ele vai ficando assim, ó. Subo uma correntinha, faço um ponto baixo no mesmo lugar. Volto o marcador. Não precisa pôr marcador, tá? Como a gente tá iniciando a carreira, mas eu gosto pra não acontecer nada errado. Então, aqui, a gente tinha feito 2 aumentos, né? Desse lado, e tem um aumento desse lado de cá. Aqui, o que a gente fizer aqui, a gente faz do lado de lá também, tá bom? Então, aqui eu fiz um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, tá? Vou fazer os 3 pontos baixos. Chegando aqui na parte de aumento, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Faço os 3 pontos baixos, chegando no aumento aqui é um ponto baixo e um aumento. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, um ponto baixo e um aumento aqui do outro lado. Tiro o marcador e finalizo com ponto baixíssimo, tá? Cuidado para não apertar muito o ponto, para ela não começar a ficar emboladinha assim, porque ela tem que ficar retinha, que esse aqui é só um detalhe que a gente vai colocar na barriguinha dele, tá? Então, é só um detalhezinho. Então, ela tem que ficar um ponto mais folgadinho, tá? Vou subir uma correntinha, vou iniciar com um ponto baixo, vou colocar o marcador. Agora, a gente fez, na carreira de baixo, a gente fez um ponto baixo e um aumento. Agora, nessa carreira, vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Peraí que eu puxei a linha errada aqui. Aí, 1, 2 e um aumento. Tá? Vai ser assim, desse lado aqui também, tá? Aqui no meio sempre é 3 pontos baixos, tá? Se você ver, perceber, aqui, nessa carreira aqui, a gente tinha 2 aumentos, tá vendo? Nessa próxima carreira aqui, tem um ponto aqui, mas ele pertence à voltinha, tá? Então, aqui do outro lado, a gente termina com um aumento, e aqui a gente inicia com um ponto baixo. Então, esquece esse pontinho aqui. Aí, o aumento termina aqui,
3 pontos baixos. Aí, a gente inicia a voltinha, que aí vai iniciar 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, você faz o de vocês aí, a hora que estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, 2 pontos baixos e um aumento, tiro o marcador e finalizo a carreira. Tá? Ó, ele vai ficando assim, tá bom? Temos mais 3 carreirinhas e estamos terminando já a barriguinha, tá? Essas 3 carreirinhas, elas são um pouquinho diferentes, não é igual essas aqui de aumento, tá? Ela tem aumento também, mas são aumentos em lugares diferentes. Eu inicio com uma correntinha, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No próximo ponto, eu faço um aumento. 2 pontos baixos, 1, 2, um aumento. Ou 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 aumenta. Perdão, 5 pontos baixos. Agora, essa aqui a gente fechou com 5 pontos baixos. Aí, eu vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. Um, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento, tá? Agora, vai ser 8 pontos baixos, tá? 1, 2, 3. Calma aí, deixa eu desmanchar aqui. Deixei fio errado. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? 8 pontos baixos, tá bom? Ele vai ficando assim, ó. Na próxima carreira, vamos finalizar essa daqui. Iniciar com uma correntinha, um ponto baixo, coloco o marcador. Aí, eu vou fazer mais um ponto baixo e um aumento. Desculpa pelo cachorro, gente, mas ele ficou sozinho, ele late. Aí, vai ser mais 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento, tá? Vamos fazer 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4
e um aumento. Um, dois, três, quatro e um aumento, tá? Ó, ele vai ficando assim, tá bom? Agora, a gente finaliza com 8 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os 8 pontos baixos, a hora que chegar aqui eu volto com vocês. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo, fiz os 8 pontos e finalizei a carreira. Subi uma correntinha, vou iniciar com um ponto baixo. Não vou pôr marcador porque já é a última carreira, tá? Então, vou fazer 3 pontos baixos, fiz 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. Agora, vamos prosseguir aqui o trabalho com 33 pontos baixos, tá? Total de 33 pontos baixos. Chegando aqui, eu volto com vocês. Finalizei os 33 pontos baixos. Essa última carreira, ele enverga um pouquinho, porque tem só aumento aqui, tá? Mas depois não tem problema, como é na última, a gente dá uma esticadinha nele assim e volta ao normal. Eu não vou deixar um fio muito longo porque eu não costuro a barriga, tá? Eu passo cola. Então, eu vou deixar um fio, já vou rematar esse fio, tá? Já vou dar um nozinho aqui atrás, na parte de trás. Esse daqui eu já tinha dado nó no início, né? Aí, a gente faz o remate já desse fio. Escondo ele aqui, dou um nó e escondo ele. E deixo ele pela parte de trás, porque essa parte aqui é a parte que vai ficar pra fora na barriguinha, tá? Agora, a gente vai começar já a parte de montagem do nosso dinossauro, tá bom? Eu vou separar as coisas aqui pra gente iniciar a montagem. Agora, a gente vai iniciar a montagem, tá? Eu já puxei o fio, já coloquei aqui a agulha, tá? Pra fazer a costura, eu gosto de uma agulha pequena, tá vendo? Não é uma agulha muito grande, tá? Então, e ela tem uma pontinha, a pontinha dela é meio voltinha, dá uma voltinha aqui. Eu tenho uma outra que ela tem a voltinha maior, tá vendo? Só que ela é mais grossa. Eu gosto de usar essa daqui pra fazer, tipo, igual a gente fez aqui na cabeça, fazer esse detalhezinho aqui, que ela é mais rápida, a gente não precisa ficar passando a agulha várias vezes, tá? Então, eu gosto dessa agulha pra isso. E essa daqui pra costura. Essa daqui, eu comprei ela com uma agulha de tapeceira, não sei se é. Mas você pode usar uma agulha normal, tá vendo? É uma agulha de costura, ó. Normal, só que ela tem a pontinha aqui que dói um pouquinho. Essa aqui dói, mas ela não fura. Essa aqui já não, essa aqui é de costura. Aí, vocês escolhem o que vocês acham melhor, tá bom? Então, a gente vai colocar primeiro a cabeça na barriga, tá? Lembra que a gente fez isso daqui? Então, a gente tem que igualar aqui a cabeça. Aí, eu vou colocando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo arrumar o celular pra vocês verem, peraí. Acho que agora tá melhor, né? Pra vocês verem. Ó, a cabeça, quando a gente for colocar, eu deixo essa parte que a gente finalizou pra trás, tá? E a cabeça não pode ficar assim, ó, pra baixo, tá vendo? Eu tento igualar a cabeça reta, tá vendo? Ó, ela reta. Então, eu achei a posição que eu quero a cabeça. Não tem lado o corpo, porque ele é igual, então não importa o lado. Só iguala a cabeça reta. E esconde que a gente colocou a linha aqui, tá? Ó, ficou com a cabecinha reta. Então, eu venho aqui, deito ele um pouquinho. Vamos usar bastante alfinete, tá? Não esquece que tem pouca manta aqui, vamos ter que colocar manta depois no decorrer da costura.
Aí, eu coloco um alfinete aqui. Um alfinete aqui. Aí, eu viro. Outro alfinete. Na parte da montagem, a gente usa bastante alfinete, tá? É pra auxiliar a costura que a gente tá colocando no mesmo lugar. Vai ficar um pouquinho mole, porque tá faltando manta aqui, então, não se preocupa com isso. Quanto mais alfinete vocês colocam, mais fácil é a costura, tá? Ó, a cabeça ficou reta, tá vendo? Ela tá meio mole porque não tá costurada ainda, mas, ó, tá vendo? É assim que a cabeça tem que ficar, tá? Então, eu vou costurar ela, aí a hora que chegar aqui do outro lado, antes de finalizar, eu vou voltar pra vocês, pra gente colocar a manta junto, tá? Então, vocês encaixem a cabeça certinho, ó, tá? Ela não fica uma cabeça pra baixo, ela fica uma cabeça reta, tá? Então, costura a cabecinha de vocês, aí a hora que eu estiver finalizando aqui, eu volto. Ó, tô quase terminando o fechamento. Agora, eu vou começar a colocar um pouquinho de manta aqui dentro, pra começar a finalizar a cabecinha dele. Então, eu vou colocar um pouco de manta aqui. E vou vendo se tá bom. Vou colocar mais um pouco. Agora tá bom, tá vendo? Ó, tá bem cheinho, tá? E a cabeça tá ficando reta, ó. Tá vendo? Não tô nem segurando, ela só tá molinha porque não terminei de fechar ainda, tá? Ó, cabecinha dele. Ela tá tortinha porque não tá presa aqui, então ela vai ficar assim, ó, tá? Cabecinha dele. Aí, vou terminar de costurar e eu volto aqui com vocês. Finalizei, tá? A costura da cabeça todinha. Agora, a gente vai colocar os pezinhos, tá? Os pezinhos, a gente vai colocar ele aqui na lateral. Essa partezinha aqui pra baixo, bem aqui no cantinho, ó. Tá? Bem assim, ó. Vamos arrumar aqui, esse aqui ficou meio achatadinho. Aí. Esse aqui vai aqui. Aí, a gente já coloca uns alfinetes. Aí, tá vendo? E o outro na mesma posição. Aqui. Eu sempre coloco ele sentadinho, pra gente saber mais ou menos aonde vamos colocar o pezinho. E eu já gosto de colocar os dois, porque aí pelo menos a gente já costura os dois ao mesmo tempo. Ó, esse ficou torto, tá vendo? Então, a gente vai arrumar ele, porque esse não ficou. Então, esse também não é pra ficar. A gente tira, coloca de novo. E vê por que que ele ficou torto. Tem que ficar assim. Não continua torto. Aí, agora sim. Ele não para muito de pé, tá? Porque a hora que a gente colocar a cauda dele, aí ele vai ficar de pezinho, tá? Ele vai parar, porque a cauda vai na parte de trás. Antes de colocar a cauda, ele não para muito de pé, não, tá? Então, os dois pezinhos vai nessa posição, tá? Então, eu vou costurar os pezinhos e eu terminando de costurar, eu volto pra gente já colocar os bracinhos, tá bom?
Então, vamos costurar os pezinhos, já volto. Eu costurei, tá? A gente já pode tirar isso aqui. Só que quando a gente costura, o pezinho normalmente ele fica assim, tá vendo? Ele fica bem molinho. Eu não gosto que o pezinho fica assim, tá? Eu acho que fica meio estranho. Então, pro pezinho não ficar totalmente molinho, ó, os dois que tá costurado, tá vendo? Fica um negocinho... Aí, o que que eu faço? Eu pego a cola, eu pego uma cola, colinha que eu sempre uso, e passo aqui, ó, aqui e um pouco aqui, ó, tá? Aí, eu venho, sento ele e vejo como eu quero que o pezinho fica. Aperto e coloco um monte de alfinete, tá? Eu faço isso com as duas perninhas, tá? E a gente só vai tirar isso daqui, os alfinetes, quando tiver seco, totalmente seco, tá bom? Então, tem bastante alfinete aqui, ele não vai sair. Eu vou fazer com a outra perninha também, aí eu volto aqui com vocês. Colei, tá? Tá secando. Então, a gente vai dar continuidade agora aqui. Agora, a gente vai colocar os bracinhos, tá bom? Os bracinhos é do ladinho, assim, ó. Nessa posição assim, tá? Então, vou colocar a linha pra trás, que é mais fácil pra dar um nozinho. Ó, você tá vendo o olhinho aqui? Ó, o olhinho, o bracinho tá na direção do olho, tá vendo? Eu gosto de deixar sempre na direção do olho. Aí, eu coloco uns alfinetes. E o outro bracinho eu faço a mesma coisa. A linha do outro bracinho ficou mais curta. A gente iguala aqui, ó, pra ficar, tá vendo? Ó, na mesma direção, ó. E olha pra ver se tá na direção do olhinho, ó, tá na direção do olhinho. E eu coloco mais alfinete. Tá? Ó. O bracinho, ele não vai ficar muito levantadinho, porque eu não enchi muito, tá? Ele tá mais molinho, ó. Aqui já não, aqui eu coloquei bastante manta. O bracinho já não, porque normalmente o bracinho fica assim, eu acho estranho. Então, eu gosto que ele fica assim, tá? Então, eu vou costurar os dois bracinhos do mesmo jeito que a gente costurou. É uma costura normal, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, porque o restante eu não mostrei. Uma costura padrão, tá? Você coloca a agulha aqui, eu vou colocar daqui pra lá. E passa aqui. Só que os alfinetes, eles atrapalham um pouco. Ó. Aí, passa daqui pra lá. Deixa eu deitar ele, que eu acho que é mais fácil. Eu sempre pego de baixo pra cima, tá vendo? Que aí não fica tão visível a costura, tá? Então, eu vou terminar aqui, vou fazer a mesma coisa com o outro e volto pra gente dar continuidade. Costurei, tá? Os bracinhos dele, tá?
não passo cola embaixo dos bracinhos. Os bracinhos eu deixo assim, só as perninhas que eu passo. Ainda não tirei os alfinetes, porque essa cola, ela seca rápido, mas assim, não tão rápido. Como a gente tá mexendo com ele, se ele ficasse paradinho, quietinho, a gente já podia tirar. Mas como eu tô mexendo com ele, eu posso acabar abrindo e a cola colando no lugar errado, tá? Então, agora a gente vai colocar a cauda, tá bom? A cauda eu não coloquei manta ainda, tá? Essa parte aqui, que foi o final, eu dobro ela assim, ó, tá vendo? E essa parte eu deixo ela pra baixo, tá? A cauda fica mais ou menos assim, ó. Tá? Ela fica aqui, ó. Ó. Quer ver? Eu vou contar. Eu vou colocar um alfinete aqui pra me saber onde eu vou colocar ela. Ó. Bem aqui, tá? Então, do início aqui, ó, que a gente começou aqui com o anel mágico. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na 15ª carreira, tá? Na carreira número 15, é o início da nossa cauda, tá? Que ela vai ficar assim, ó. E ele sustenta o bonequinho, que ele não cai mais pra trás, tá bom? Então, agora eu vou colocar a manta dentro dela e volto aqui pra gente colocar os alfinetezinhos pra te mostrar certinho como que fica. Ó, coloquei manta, tá? Coloquei os alfinetes. E na hora que você for colocar ela da carreira 15, contando daqui, é o início aqui em cima, perdão. O início aqui em cima é ó, contando daqui, da carreira, do início da carreira até a carreira número 15, a gente colocou ela. E eu coloquei os alfinetes para ficar mais fácil. E quando você colocar, para ter certeza que ela tá centralizada, é um dedo, ó. Da perninha pra cá, um dedo, e dessa perninha pra cá, um dedo, tá? Pra gente ter certeza que o rabinho dele tá certinho, tá bom? Ó, agora ele fica de pé, sem problema algum. De pé não, né? Sentadinho. Então, agora ele não vai cair mais mesmo. Então, eu vou costurar, tá? Conforme a gente costurou as outras partes. E eu terminando de costurar, a gente vem pra dar sequência ainda na montagem. Ó, a cauda tá costurada, tá? Agora, a gente vai começar a colocar as espinhas que a gente fez, tá? A grandona, a última, ela é aqui na cabeça. Bem aqui na cabeça, ó. Deixa eu arrumar o celular, peraí. Ó, coloquei manta dentro dela, todas elas vão um pouco de manta, tá? E eu centralizo mais ou menos, ó, um olhinho aqui, um olhinho aqui, tá? Então, eu conto da última carreira do olho, que é essa daqui, eu conto umas 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras. E coloco alfinete. Um alfinete aqui e outro alfinete pra segurar. Ó. Tá vendo? Essa é a última que a gente fez, a grandona, tá? Agora, as pequenininhas, vai 2 na cabeça também, tá? A gente vai fazer uma sequência, colocar um pouquinho de manta. Não precisa ser exatamente aonde eu tô colocando, tá? Você coloca a maneira como você achar melhor. Pode ser assim, pode ser de outro jeito, tanto faz, tá? Eu sempre coloco essa parte aqui pra baixo, tá? E dou um dedo, ó, coloco um dedo entre uma e outra, ó, e coloco o alfinete.
tá? A outra, que é a primeira espinha, também vai na cabeça. Ó, coloquei a manta, aí um dedo e coloco ela. Ó, vai ficando assim, tá vendo? Essa é a parte de trás e a parte de lado, tá? Então, eu vou colocar todas as espinhas e uma pequenininha, que é a pequenininha, ela vai vir bem aqui na cauda, ó. No finalzinho da cauda vem a pequenininha. Eu vou colocar elas, porque a segunda e a terceira não tem ordem, não tem um local exato. Você decide onde você quer colocar. Eu já coloquei a última e duas espinhas primeiras, tá? Agora eu vou colocar a segunda. Vou colocar duas segundas seguidas e vou colocar as duas terceiras. Eu vou arrumar elas aqui e volto antes de costurar para mostrar para vocês como ficou, tá bom? Eu já volto. Ó, coloquei todas as espinhas, tá? Deixa eu arrumar o celular. Bem, coloquei todas as espinhas, como eu falei para vocês, tá? Até a última aqui, ó. E aqui em cima, esse daqui é o que a gente fez por último, é a quarta espinha. Essas duas é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira e essa é a última da primeira, que são pequenininhas. Então, essas aqui são as pequenininhas, essas duas aqui e essas aqui. É o que a gente fez 3, tá? Então, e fica assim. A parte de trás dele fica assim, tá? Esse fiozinho aqui não dá pra vocês verem direito, mas a gente vai costurar tudo. Só que antes de costurar a parte de trás dele, eu vou colocar aqui a barriguinha, tá? Que eu acho mais fácil agora, enquanto costura lá, seca aqui, tá? Eu vou marcar aonde que eu quero a barriguinha dele. Ó, vai ficar assim, a barriguinha, tá? Então, eu vou passar cola na barriguinha, vou colar ela, igual a gente colou aqui, vou colocar mais alfinete, tá? Pra ficar mais fácil. Só coloquei aqui pra vocês verem mais ou menos aonde vai ficar, tá? Se vocês quiserem ter uma noção, ó, do pescocinho dele, tá? Que a gente costurou aqui, ó, tá vendo? A costura. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª, eu coloquei a barriga, tá? Comecei na 10ª. E centralizei um pouquinho o bracinho, tá? Então, eu vou colar, vou costurar e volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou o final, tá bom? Eu já volto. Ó, terminei, tá? A parte de trás tá toda costurada, tá? Aqui tá colado e eu fiz um detalhezinho de focinho, tá? Mais ou menos na direção do olhinho, tá vendo? Eu passei 3 vezes uma parte de linha branca aqui e 3 vezes a parte de linha branca aqui. Aí, eu joguei o fio aqui pra cima, dei um nozinho aqui embaixo, ó, tá vendo? E escondi aqui embaixo a linha, tá? Então, é só um detalhezinho pro focinho. E o nosso dinossauro tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ele tem um pouquinho mais de detalhe do que a boneca, tá? Tentei fazer um vídeo mais rápido possível, pra não ficar um vídeo muito longo, porque é cansativo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E me segue lá no Instagram, tá? Eu tô sempre postando meus trabalhos lá no Instagram. Vou deixar pra vocês no início do vídeo.
o meu Instagram. E quem puder me seguir, compartilha, curte o meu vídeo, tá bom? Obrigada!